já no sexto domingo da Páscoa, nos aproximando já de Pentecostes. Temos também já a festa, a solenidade da Ascensão do Senhor se aproximando. E Jesus, no seu evangelho, continua com o seu discurso, um discurso de amor. Agora, porém, na liturgia de hoje, este discurso que nós acabamos de ouvir no evangelho, nos recorda o templo, a igreja. Na primeira leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé foram até Jerusalém para discutir sobre como os pagãos deveriam ser cristãos quando entrassem na igreja. Deveriam ser circuncidados, aceitar a lei judaica, ou poderiam ser cristãos abandonando aqueles pecados do que os pagãos faziam, a idolatria, como foi dito aqui, né? Que eles deveriam abandonar carnes sacrificadas aos ídolos, sangue das carnes e animais sufocados e das uniões ilegítimas. E assim eles estariam respondendo à exigência de nosso Senhor Jesus Cristo para o seguir. E na segunda leitura nós já vemos a igreja gloriosa. Após esse discurso de uma igreja humana, que tem um coração humano, que pensa na salvação de todos, São João nos apresenta então a Nova Jerusalém, a cidade celeste, a cidade santa, para onde nós queremos ir. E esta cidade, ela é iluminada, ela é o próprio Cristo, ela é o próprio Deus que acolhe a todos, ela é a glória para a qual todos nós devemos ir. É a igreja celeste, para a qual nós elevamos as nossas súplicas, pedindo a intercessão dos santos. E o Evangelho nos fala justamente de um templo, o nosso templo. Nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós devemos acolher este divino habitante. Se não acolhermos, acontecerá o que Jesus nos diz aqui: não guardaremos a sua palavra. E se não guardamos a sua palavra, nós não amamos. Então é preciso acolher, receber o Espírito Santo para compreender, para entrar no divino ensinamento de nosso Senhor. Por isso que Jesus nos diz aqui: o Espírito Santo, o defensor, o Paráclito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo. Aqui, caríssimos irmãos e irmãs, ensinar quer dizer educar, mostrar aquilo que precisa ser mostrado, revelado, para que, guardando esta revelação, possamos então compreender o porquê nós somos cristãos. Mas se ao contrário nós não nos abrirmos ao Espírito Santo, ele não virá. E não compreenderemos porquê nós somos cristãos. Não compreenderemos porquê nós rezamos tanto e as graças parecem não chegar. E aí se aplica aquele velho ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por quê? Porque não adianta você só rezar se você não tiver com o Espírito Santo. É preciso invocar, receber o Espírito de Deus para que a graça, para que a palavra de Deus produza fruto, para que realmente nós recebamos a paz que Jesus nos dá. Vocês, nós, eu, todos nós poderemos rezar 1000 Ave-Marias, 1000 rosários, e fazer nossas orações. Mas se não estivermos com o Espírito Santo, estas orações não produzirão frutos. É preciso invocar antes das nossas ações, então, o Espírito Santificador, para santificar tudo aquilo que fizermos. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês
invocam o Espírito Santo antes de iniciar o trabalho de cada dia? Eu acho que eu ficaria até triste, cabisbaixo, porque quase ninguém invoca o Espírito para o auxiliar. Por que é que às vezes o seu trabalho não produz o fruto que você realmente quer, precisa? Porque falta o Espírito Santo para santificar. Por que é que às vezes você não consegue superar uma dor, uma ferida passada? Porque não consegue, não invoca o Espírito Santo para te ajudar a superar o teu sofrimento, a tua dor. Por que é que você, quando encontra uma pessoa aflita e diz a ela: olha, fulano, eu fiz essa novena aqui, toma, faça você também. Aquela novena pode ter funcionado para você, mas se aquela pessoa faz a novena, faz aquela oração e não invoca o Espírito Santo, não vai funcionar para ela. Caríssimos irmãos, tenhamos muito cuidado em pensar o cristianismo, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé dos apóstolos que nós recebemos, que a igreja nos ensina. Devemos ter cuidado em não pensar ele como fosse uma coisa mágica, como que basta fazer as orações, basta fazer a novena em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para receber a graça. Se não tiver, se não invocar o Espírito Santo, ela não vai funcionar na vida de vocês. Então, o Espírito Santo de Jesus aqui é fundamental para as ações, para as nossas ações, porque ele vai nos ensinar como devemos rezar, nos ensinar como nós devemos nos colocar diante do Senhor, nos ensinar como receber a Santa Eucaristia, porque muitas vezes nós comungamos Cristo Jesus na Eucaristia como se fosse realmente somente um pão, ele não estivesse presente ali. Olha só, os discípulos viviam com nosso Senhor Jesus Cristo numa intimidade, para vocês entenderem bem o evangelho de hoje. Então, era como o dia a dia na casa de vocês. Ah, fulana, me passa o pão aí. Ah, me passa a farinha de Bragança. Ah, o açúcar. Era assim com os discípulos e Jesus. Jesus estava no meio dos discípulos. Ah, Jesus, me passa aí o vinho, me passa aí o pão. Ó, Senhor, como é bom estar contigo. Então era a vida deles, dos discípulos com Jesus, era uma vida normal, cotidiana. Estavam com Cristo. Nós também estamos com Ele na Eucaristia. Porém, Jesus disse aqui, os discípulos estavam com Ele, Jesus ensinou a eles, mas era preciso que eles recebessem o Espírito Santo para que Ele pudesse ensinar tudo o que foi realmente, o que precisava ser ensinado e que precisa ser ensinado, e recordar o que Jesus já tinha dito para os discípulos. Porque muitas vezes Jesus até brigava com os discípulos dizendo: vocês também são duros de coração, ainda não entenderam? Porque ainda eles não tinham invocado a presença do Espírito Santo. Então, caríssimos irmãos, se até os discípulos, Cristo mostra aqui no Evangelho, precisavam receber o Espírito Santo para compreender realmente os projetos de Deus, quanto mais a nós, pobres pecadores, que estamos neste mundo de dor, de sofrimento, ainda carregando a nossa cruz rumo a Jerusalém Celeste. Precisamos. Sejamos agora, a partir de hoje, estes cristãos fervorosos que em tudo invocam o Espírito Santo. Não nos esqueçamos jamais, as nossas boas obras, só cresceremos no amor, só imitaremos verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo e seguiremos os seus passos se estivermos com o Espírito Santo. Ele vai nos ensinar
todas as coisas e vai nos ensinar também como nós devemos amar a Cristo Jesus. Infelizmente, nós não amamos a Ele como Ele deve ser amado. E por isso nós estamos aqui, peregrinos, caminhantes, rumo ao reino dos céus. Apesar de nossas fraquezas, queremos também gozar das alegrias eternas, junto com Deus Pai, com os anjos e santos e com a gloriosa Virgem Maria. Lembremos-nos sempre de Nossa Senhora. Ela, cheia do Espírito Santo, mesmo o anjo Gabriel diz: o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Então ela, cheia do Espírito Santo, compreendeu que mais do que qualquer outra pessoa, sem o Espírito Santo não se pode seguir adiante, não se pode alcançar a salvação. É importante então para receber o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E por último, caríssimos irmãos, para concluirmos este evangelho, uma figura clássica, para que possamos sempre nos lembrar da poderosa intercessão, da presença do Espírito Santo em nossa vida, é o dia que todos vocês receberam a Crisma. Ali vocês receberam os dons. Então, se estão realmente com esses dons na vida de vocês, façam eles frutificar, façam eles germinarem, para que podeis, junto com toda a igreja, um dia celebrar a Páscoa eterna, juntamente com todos os santos e anjos. O Espírito Santo, então, está em nossas vidas. Quer realmente ser o habitante divino em nosso coração. Abramos-nos a Ele em todos os momentos, em todas as nossas ações, por toda a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre